Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, depois de muito tempo tô aí de volta, né? Acabou que tava uma correria final de período, muita coisa acumulada, eu acabei preferindo ficar por fora um pouquinho do YouTube por um tempo, para eu conseguir focar ali, mas agora estamos de volta. Esse ano é meu ano de formatura, né? Então a correria vai continuar, mas eu acho que eu não posso parar aqui porque é algo que eu gosto bastante de fazer e eu percebo que ajuda algumas pessoas, então por que não compartilhar experiências, que é o grande objetivo desse canal, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto, sobre uma coisa que gera bastante insegurança, bastante dúvida, bastante receio de estudantes da graduação, principalmente, que é a escrita científica, principalmente quando eu quero submeter um trabalho em um evento científico, por exemplo, em um congresso, em uma jornada acadêmica, em um simpósio, sei lá. Eu desenvolvi uma ação, eu fiz o meu estágio, ou eu faço iniciação científica, onde eu tenho que produzir trabalhos científicos e não sei por onde começar. Aqui a gente vai aprender alguns caminhos por onde seguir para a gente garantir a aprovação nesses eventos dos trabalhos. Geralmente a gente tem uma comissão avaliadora, né? Então é preciso eu seguir alguns passos para conseguir a aprovação. Antes de mais nada, eu queria falar que aqui eu não vou apresentar uma receita de bolo, um padrão onde vocês vão seguir sempre e sempre vai dar certo, porque não existe, de fato. Cada pessoa tem seu estilo de escrita, cada pessoa escreve de uma forma diferente e é isso que é a mágica da ciência. Vocês podem pegar aí, sei lá, vários artigos de um mesmo tema, que cada um deles vai estar escrito de uma forma diferente, vai desenvolver a temática de uma forma diferente, porque cada pesquisador, cada pessoa é um indivíduo diferente e tá tudo bem, tá? Mas aqui a gente vai aprender alguns caminhos para facilitar a nossa escrita científica, para aprimorar também a qualidade dos nossos trabalhos que são desenvolvidos, tá bom? Então, antes de mais nada, a gente precisa saber o que eu posso desenvolver para submeter em um evento científico. O que é permitido, o que eles deixam, digamos assim. A primeira coisa que vocês precisam fazer é procurar esses eventos. Como que eu sei qual evento científico, como que eu tenho acesso a isso? Às vezes eu vejo o pessoal submetendo, mas já passou o prazo, eu não vi que estava aceitando. Fiquem colados com os professores e com o pessoal da pós-graduação da faculdade de vocês, tá? Falem que vocês têm interesse em submeter trabalhos e quando tiver um evento científico para eles avisarem vocês, para divulgarem, que aí, tendo o evento científico, o que vocês vão fazer? Ler o edital. Por quê? No edital vai estar falando quais as categorias de trabalhos que eles aceitam. Relato de experiência, pesquisa científica, quem faz iniciação principalmente, projetos, propostas de projetos, trabalhos de conclusão de curso, artigos científicos e por aí vai. E aí dentro dessas categorias a gente tem também os formatos que eles permitem, que eles disponibilizam para submissão. Pode ser um resumo simples, que geralmente vai aí de 300 a 500 palavras, um resumo expandido, que vai aí de 3 a 5 páginas, ou de 5 a 7 páginas, varia muito do evento, um capítulo de livro, que é até 10 páginas geralmente, um artigo científico, e aí dentro disso a gente pode estar fazendo dessas formas que a gente conversou. Pode ser um relato de experiência, geralmente um relato de experiência é sobre uma ação, um estágio, algo que eu realizei em uma liga acadêmica, por exemplo, ou em um grupo que eu participei, que eu quero desenvolver algo sobre. Eu quero pegar o relatório daquela ação, do que foi desenvolvido, eu vou fazer uma busca na literatura, vou comparar isso tudo e vou transformar em um trabalho, tá? Eu posso também fazer uma revisão de literatura para submeter em um evento. A maior parte deles aceitam. Pode ser uma revisão sistemática, uma revisão narrativa, uma revisão com meta-análise. Vai depender muito do edital e do material que você tem, da disponibilidade também. E, enfim, são N possibilidades. O pulo do gato é o edital. Então, primeira coisa, eu acho o evento, eu vou ler o edital. Tem alguma categoria que eu posso participar, que eu tenho conteúdo para participar, eu tenho uma temática, eu desenvolvi uma ação que dá para aproveitar? Fechou. Procuro um professor para me orientar. Geralmente é o próprio professor que orientou aquele estágio, ou que é orientador daquela liga, tutor,
Enfim, um professor que está vinculado naquela ação, ou pelo menos que é da área, tá? Todo trabalho, todo evento científico, ele exige um professor orientador. Eu acho que não obrigatoriamente um professor, mas um profissional orientador, né? Que esteja vinculado ali à instituição, à universidade, e aí dentro disso você pode começar a desenvolver o seu trabalho. Geralmente eles permitem um número maior de autores, e não só 2, no caso você e seu orientador. Então você pode estar recrutando pessoas para auxiliar nessa empreitada, no desenvolvimento desse trabalho, para não ficar uma coisa muito maçante para vocês. E aí, beleza, eu sei qual evento que eu vou submeter, eu sei em qual categoria que eu vou trabalhar, eu tenho a minha temática, tenho as pessoas que vão trabalhar comigo, e agora, para onde que eu parto? Bom, agora a gente vai selecionar as nossas palavras-chave, os nossos descritores, que são termos que irão filtrar a nossa busca nas bases de dados da literatura, tá? Então eu vou jogar lá no PubMed, Medline, World of Science, periódicos CAPES, por aí vai. As bases de dados mais utilizadas pela gente durante a execução desses trabalhos, durante buscas literárias, eu vou colocar disponíveis aqui na descrição, tá? Vocês podem acessar. E aí, quando eu vou selecionar esses descritores, eu utilizo geralmente uma plataforma específica, que são os descritores em saúde, que é o DEX. Acho que muita gente conhece, vou deixar na descrição aqui também para vocês acessarem. E aí é muito bom que eu já utilize essa plataforma agora no começo, quem estiver começando, por exemplo. Por quê? Primeiro que a maior parte dos eventos, eles exigem que os descritores utilizados nos trabalhos estejam registrados no DEX, né? Porque são termos já reconhecidos pela ciência. Eu não posso simplesmente criar um termo e falar assim, não, esse é meu descritor, é a minha palavra-chave. Eu até posso, a depender do trabalho, mas isso não é bem visto por uma comissão avaliadora, tá? Não tem um certo rigor. Então, eu vou jogar no DEX, por exemplo, eu quero trabalhar sobre incidência de cárie dentária em um certo local. Eu jogo cárie dentária no DEX, que é o meu tema central, certo? E vou ver se é um descritor. Ah, não é. Então eu vou tentar procurar um outro termo similar que esteja enquadrado dentro daquela plataforma, dentro do DEX. Tá? Se vocês estiverem com muita dúvida durante a seleção do descritor, vocês podem recorrer aos orientadores, ao pessoal do trabalho. Gente, o que vocês sugerem de palavra-chave? Ou, uma coisa que eu faço muito e ajuda, pesquisem artigos aleatórios mesmo sobre o tema, e aí nesses artigos, geralmente eles têm a parte de descritores, das palavras-chave. E aí vocês podem estar utilizando alguns desses descritores, joga lá no DEX, vê se está registrado. Se tiver, beleza, porque aí já facilita o nosso trabalho também, tá? Na seleção. Ok, selecionei meus descritores, agora eu posso jogar nas bases de dados e vou coletar os meus artigos. Ok, já tenho minha base literária ali estabelecida. Agora eu vou pegar o meu relatório dessa ação, dessa temática que eu quero. Se for um relato de experiência, por exemplo, é o meu estágio. Então eu faço um relatório de estágio. Ele vai servir de base para eu colocar no meu trabalho também, as informações que estão contidas lá. E aí essas informações eu vou juntar com o que eu tenho da literatura e vou construir o meu trabalho. Geralmente, independente da categoria de trabalho que eu vou submeter, se é um resumo simples, expandido, se é um capítulo de livro, tem um corpo, uma estrutura que de certa forma é padronizada. Eu tenho uma introdução, onde eu posso estar contextualizando toda a minha temática. Eu tenho o objetivo, o que eu espero com aquele trabalho, por que eu quero desenvolver ele. Eu tenho minha metodologia, como que esse trabalho foi desenvolvido. Eu fiz uma busca literária em tal base de dados, encontrei tais resultados, meus critérios de inclusão foram esses, enfim, esse tipo de coisa. Depois tem os resultados de discussão, o que eu consegui com essa ação, o que eu coletei com essa pesquisa e o que a literatura fala sobre isso. Se tem dados numéricos, por exemplo, eu posso comparar esses dados numéricos com a literatura. Por exemplo, eu encontrei que a cárie dentária é muito presente em uma determinada faixa etária. Aí na literatura eu consigo perceber o porquê que isso acontece, uma justificativa para isso. Isso valoriza bastante o trabalho, tá? Então é para isso que serve a parte de resultados e discussão. É para eu discutir, para eu trabalhar aquele tema
com maior detalhe, tá? E aí depois eu fecho com a minha conclusão, onde eu preciso obrigatoriamente responder o meu objetivo. Então, se eu falei que no meu objetivo, que o objetivo do meu trabalho era trazer um panorama, sei lá, das taxas de incidência de cárie em determinada região, na minha conclusão eu preciso fechar isso daí. O que eu consegui encontrar? E com isso que eu encontrei, o que eu pude concluir? Tá? É preciso fechar o raciocínio nessa conclusão, levando em consideração o que eu coloquei no meu objetivo. Porque senão vai ficar uma coisa muito solta. Quando vocês submeterem, a própria comissão avaliadora vai devolver o trabalho ou reprovado ou aprovado com ressalvas, pedindo correção e modificação na questão da conclusão, tá? E aí, beleza. Fiz a minha busca, comparei. Esses eventos científicos, geralmente eles têm uma padronização de formatação, tá? É preciso ler o edital. Quando vocês pegarem o edital, que é a primeira coisa que vocês vão fazer, a gente falou sobre isso, vocês vão ver não só sobre as categorias, como também lá vocês vão encontrar prazos, até quando eles permitem a submissão de trabalhos, quantidade de autores, quantidade de palavras-chave, geralmente de 3 a 5, tamanho do trabalho, se é de páginas, se é quantidade de palavras, se é quantidade de caracteres, e a formatação. Qual que é a fonte que deve ser utilizada, qual o tamanho dessa fonte, qual o espaçamento, tá? Eu preciso ficar muito atento a isso no momento de submeter. Qual o formato? Às vezes eles pedem em PDF, às vezes eles pedem em Word, às vezes eles pedem para submeter 2 trabalhos, como assim? Um com a identificação dos autores e outro sem a identificação, para avaliação ser às cegas. Então tudo isso eu preciso estar ligado, eu preciso estar ligado sobre tudo isso para na hora de submeter eu não acabar perdendo o meu trabalho, sendo reprovado por coisa boba, nem pelo conteúdo do trabalho em si, mas por falta de atenção no formato, tá? E aí geralmente esses eventos científicos, no próprio edital, eles disponibilizam também um link ou documento que é o padrão que eles utilizam, o formato, um corpo base para a gente trabalhar em cima, para a gente colocar as informações em cima. Então é um modelo que eles disponibilizam mesmo, tá? De resumo simples, de resumo expandido, das categorias que eles permitem serem submetidas no evento. E aí você clica, você acessa lá, geralmente eles disponibilizam em Word mesmo, você baixa no seu computador e aí vocês podem estar trabalhando em cima. Tá? Lembrando que, geralmente, esse modelo ele já vem na formatação definida pela comissão? Sim, mas aí quando eu estou mexendo, corre o risco de uma coisa ou outra mudar. Então eu preciso averiguar depois, item por item do edital, se dentro da formatação o meu trabalho está respeitando aquilo tudo, tá bom? Não deixa de ver isso não, gente, que eu já vi gente perdendo trabalho, sendo reprovado. O trabalho estava maravilhoso, mas não estava na formatação que a comissão científica exigiu. E aí eles não passam a mão na cabeça não, tá? Eles cortam na hora. Depois que você submeter o trabalho, esses eventos eles permitem a apresentação do mesmo em formato oral, né? Então vocês apresentam para as pessoas que estão participando do evento e para uma comissão avaliadora, que é a banca geralmente. E aí gira em torno de 5 a 10 minutos das apresentações com 5 minutos de arguição, que é quando a banca, as pessoas que estão avaliando o seu trabalho, podem estar te perguntando algumas coisas. E aí muita gente fica com receio nessa hora, porque, nossa, e se a banca me perguntar tal coisa, e se me perguntarem e eu não souber responder? Gente, o objetivo da banca não é atrapalhar a gente não, tá? Pensa assim, a banca ela lê o seu trabalho, ela lê o seu resumo, e aí durante a leitura vieram algumas dúvidas. Talvez, sei lá, na metodologia não ficou muito claro tal coisa, é um momento que elas vão te perguntar. Uma coisa que acontece muito, vocês vão perceber que, às vezes, muita coisa que você não consegue trabalhar na escrita do trabalho, por limitação de caracteres, de páginas e tudo mais, na apresentação você consegue trazer com mais detalhe. E aí você acaba respondendo aquela dúvida da própria comissão avaliadora, e eles costumam comentários também. Ah, fulano, eu ia te perguntar tal coisa, mas você já respondeu na sua apresentação. E eles podem comentar alguma coisa. Eles fazem sugestões de formatação, sugestões de
da forma como foram colocadas as informações. Então, muita gente que submete trabalho de conclusão de curso, antes mesmo de defender o TCC, pega muitas sugestões, muitas críticas dessa banca e aplicam no trabalho, porque fazem uma diferença muito grande. Talvez uma coisa que você e seu orientador não perceberam, que a banca avaliadora percebe, e aí você consegue usar isso a seu favor, tá? Então, quem tem medo de banca, de submeter trabalho, de apresentar por conta de banca, do que eles podem perguntar, já adianto que não é nada que vocês não irão saber, tá? É claro que, gente, por favor, não peguem trabalhos de outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa já está desenvolvendo uma pesquisa, um trabalho, chamou para participar, falou que você pode ser o primeiro autor, geralmente o primeiro autor é o que apresenta, e aí você simplesmente vai ler o resumo que a pessoa fez, ou o resumo que vocês fizeram, e vai apresentar o trabalho. Não façam isso, tá? Não vão despreparados para apresentações. Leiam o trabalho em si, mas se for, por exemplo, um projeto de pesquisa, leiam o projeto de pesquisa na íntegra, converse com as pessoas que estão diretamente ligadas com esse trabalho, quando você não é essa pessoa, né? Quando não é você que está diretamente ligado, porque algumas coisas, algumas perguntas da banca, que são por curiosidade, porque ficou solto na escrita ou porque elas ficaram interessadas demais no tema, talvez te pegue de surpresa ali e isso deixa a gente... Isso pode te deixar nervoso, pode te deixar frustrado, e não é esse o objetivo, tá? Geralmente em apresentação também a gente não utiliza muito texto, então evitem ao máximo, isso não é visto com bons olhos pelas comissões avaliadoras. Ficar lendo slide, por exemplo, não, a apresentação é justamente para você não ter que ler o seu resumo, enfim, para quem está lá não precisar ler, mas ao mesmo tempo conseguir compreender o que foi o seu trabalho, como que você desenvolveu, qual que é a relevância dele, o que você concluiu com esse trabalho, tá? De uma forma clara, objetiva, tranquila, e pronto, fechou, tá? A questão da escrita científica, eu sei que é de praxe isso que eu vou falar, vocês escutam bastante, mas é isso mesmo, é prática. Vocês não vão começar, quem está começando no caso, de cara já desenvolvendo um trabalho muito rápido ou talvez que fique muito bom aos olhos da comissão avaliadora, porque assim, a gente vai se aprimorando com o tempo. Eu mesmo, de longe, eu sou uma pessoa totalmente diferente daquele Brender lá do início do curso, que começou a submeter trabalho, para o de hoje. A postura é diferente, a confiança para abordar tal tema é diferente, mas isso a gente só vai desenvolvendo na prática. Só não tem trabalho reprovado quem não submete. Porque tem comissões avaliadoras que são mais rígidas, são mais criteriosas, ou talvez não conseguiram enxergar a relevância daquele seu trabalho para aquele evento científico, e tá tudo bem. Não quer dizer que você é ruim, que você tem que parar, que a escrita científica não foi feita para você. Não, a escrita científica ela se aprimora a cada dia, consequentemente a gente também, tá? Então assim, quem quer a área acadêmica principalmente, gente, é uma experiência maravilhosa. Você consegue trocar experiências, você tem acesso a trabalhos de diferentes áreas, diferentes instituições, diferentes pessoas, e isso tanto presencialmente quanto online é maravilhoso, tá? Então não percam a chance, se vocês têm um trabalho, se vocês querem participar de eventos, participem, porque o sentimento de tarefa cumprida, de trabalho cumprido, quando vocês terminam de desenvolver um trabalho, ou ele foi aprovado, ou vocês acabaram de apresentar, gente, é maravilhoso. E a gente aprende tanto, tanto. Quem tem vergonha, por exemplo, muita vergonha, fica muito ansioso para falar em público, é uma ótima forma de treinar, tá? Vocês conseguem perceber até uma certa mudança nos próprios seminários que a gente apresenta. Você adquire uma postura diferente, um critério, um senso crítico muito aguçado no momento de desenvolver trabalhos durante a graduação, os que a gente apresenta na graduação mesmo. Então, assim, a gente só tem a ganhar, tá? É isso. O recado que eu tenho para deixar aqui, acredito que seja esse, tá? A gente conversou sobre alguns caminhos ali que geralmente são os mesmos, tá? Que a gente segue para desenvolvimento de escrita científica. Como eu disse, não existe uma receita de bolo, não tem como eu chegar para vocês e falar: olha, a escrita científica, para ela ser excelente, você tem que fazer dessa forma, porque não existe. Vai depender muito de como que você escreve, de quem que é o seu orientador, de qual que é a sua temática, e você ir se aprimorando com o tempo, tá bom? Vou começar a
Vou voltar com tudo agora nesse canal, a gente vai ter vários vídeos sobre várias temáticas diferentes. Claro que muitas vezes muito ligado ao odonto, à área da saúde, que é o nosso foco, mas sempre puxando um ganchinho ali da universidade como um todo, tá bom? Então nos encontramos em um próximo vídeo. Até a próxima! Antes de mais nada, podem ficar à vontade para comentarem experiências, sugestões, críticas, por que não? E também para encaminhar esse vídeo para pessoas que vocês acham que vai ajudar, tá bom? Até a próxima!